graça e paz, que Deus abençoe vocês. Sou João Paulo Fonseca e hoje estou aqui para mais um review. Hoje um review muito interessante, mais uma publicação da editora Concórdia, que é parceira aqui do nosso canal. A editora Concórdia está ligada aí à Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Hoje a gente vai estar apresentando o Catecismo Menor de Martim Lutero, tá? Um livro com um design muito legal, olha só, capa dura. A gente tem aqui um hot stamp dourado na lateral. Olha só aqui o logotipo da editora Concórdia. Ele tem alguns comentários, tá? Do Heinrich Christian, tá? Acho que é isso mesmo. Não sei muito bem a pronúncia aqui, porque é em alemão. Então, um livro muito prático, olha só, não é grande. Olha só, praticamente do tamanho da minha mão. Eu não tenho a mão muito grande. Então, a gente vai estar apresentando esse material para vocês. É um resumo de todas as doutrinas concernentes à salvação. Martim Lutero, ele compôs esse material já no início da Reforma Protestante. Então, para os pais ensinarem aos filhos e para todos terem entendimento a respeito do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, né? Martim Lutero compôs essa obra para auxiliar não só os pais também, né, mas também os líderes e pastores, para que eles pudessem ensinar as principais doutrinas bíblicas de uma forma prática, através de perguntas e respostas. Então, o catecismo vai ser isso. É aquele material que vai trabalhar com perguntas e respostas de acordo com o assunto que está sendo abordado no material, tá? Então, se você quiser adquirir esse material, acesse aí www.editoraconcordia.com.br. Um material muito interessante porque, na minha opinião, foi a primeira sistematização das principais doutrinas bíblicas após a Reforma Protestante, tá? Então aqui a gente tem um documento muito antigo, que é uma base para a gente entender aí todas as doutrinas bíblicas. Lembrando que na visão de Martim Lutero, então é uma visão luterana, tá bom? Então aqui a gente vai estar abrindo o material, como eu mostrei, a capa dura. A gente tem aqui uma parte de dedicatória, então manual de instrução cristã, edição revista e ampliada. Então Catecismo Menor de Lutero, um manual de instrução cristã. A gente tem aqui uma folha de rosto, então olha só, editora Concórdia, ficha catalográfica. Nós já estamos na 37ª edição, revista e ampliada, tá? Então, material que já está há bastante tempo. A editora Concórdia publica materiais desde 1923. Aí a gente tem o sumário. O sumário vai se caracterizar com o Catecismo Menor, né, de Martim Lutero. A gente vai ter uma apresentação, prefácio, e a gente vai ter o conteúdo propriamente dito desse material, tá? O Catecismo Menor vocês encontram também na Bíblia de Lutero, que a gente apresentou há alguns dias aqui no canal, tem um review. Vou deixar o review da Bíblia de Lutero na descrição desse vídeo. Lá também vocês encontram o Catecismo Menor. O que o Catecismo Menor vai tratar? A gente vai ter uma explicação dos 10 mandamentos, o credo apostólico, o Pai Nosso, o Santo Batismo, o ofício das chaves, a Santa Ceia, orações, tábua de deveres e questionário cristão, tá? Então vai ser isso. E a parte 2, a gente vai ter um comentário, uma exposição das doutrinas do Catecismo Menor, feito aí pelo Heinrich Christian Schweier, né? Eu acho que é isso mesmo o sobrenome dele aqui, tá? Que é o comentarista. Ele vai trazer uma exposição, um comentário do Catecismo Menor de Martim Lutero, tá? É um livro pequeno, ele tem aqui cerca de 206 páginas, tá? Mas é um livro muito rápido de leitura, porque é um livro pequeno e as informações que estão contidas nesse livro são informações assim bem práticas, são aquelas informações curtas, porém bem objetivas, e traz assim uma explicação muito interessante sobre os temas propostos, vamos dizer assim, tá bom? Então a parte 3 a gente tem os livros da Bíblia e símbolos cristãos que a gente vai estar explicando, e a parte 4, site para consulta. Então a gente vai dar uma passada aqui nesse material. Então a gente tem aqui uma apresentação, prefácio 1. O Catecismo Menor de Lutero é um resumo, porque tem o Catecismo Maior, tá? Então aqui é um resumo. Ele foi composto aí por Martim Lutero em 1520
1909, tá bom? Então olha só o tempo, né? Foi o primeiro manual de sistematização de doutrinas publicado aí após a Reforma Protestante que ocorreu aí a partir de 1517, tá? Então aqui é a primeira sistematização das doutrinas já na era protestante. Esse livro aqui é um livro assim que traz muito da história, né, do começo da Igreja Protestante. Então, o que esse livro vai trazer? Ele vai trazer os principais ensinos da Bíblia com respeito à salvação da humanidade que Deus preparou por seu Filho Jesus. Então ele contém tudo que um cristão precisa saber para a sua salvação de forma bem resumida, o que facilita a memorização. Por isso o catecismo ele foi chamado e ele é chamado de a Bíblia do povo. Vale a pena estudar, ler, memorizar o seu texto para consolo e edificação diariamente. Então esse livro ele é destinado para conhecer e crescer no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. Então é um livro aí é um livro que pertence aí aos livros confessionais da Igreja Luterana. Então esse prefácio vai explicar isso. Então a gente vai ter aqui o Catecismo Menor. Como é que ele vai trabalhar? Os 10 mandamentos. Aí vem escrito aqui: como o chefe de família deve ensiná-los com simplicidade a sua família. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Então ele vem com um mandamento, uma pergunta e a resposta, tá? Concernente a essa pergunta. O que significa o segundo mandamento? Então devemos temer e amar a Deus e, portanto, em seu nome não amaldiçoar, jurar, praticar feitiçaria, mentir ou enganar, mas devemos invocá-lo em todas as necessidades, orar, louvar e agradecer. Então ele vai trabalhar dessa forma, tá bom? Com perguntas e respostas. O catecismo é isso. Então ele trabalha primeiro os 10 mandamentos, depois ele traz uma conclusão, né? Evidentemente que é um texto bíblico. Em seguida a gente tem o credo apostólico. Então a gente vai ter aqui o credo apostólico, aqui do lado esquerdo, né? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, etc. Então aqui ele traz uma ênfase, como o chefe de família deve ensiná-lo com simplicidade. Então ele vai dividir o primeiro artigo, com a parte retirada do credo, uma explicação, como vocês podem ver, e depois ele continua fazendo a mesma coisa. Assim ele vai fazer com o Pai Nosso, traz o Pai Nosso inteiro, depois divide por partes, tá vendo? Pai Nosso que está no céu. O que significa isso? A pergunta. A resposta. Deus quer atrair-nos carinhosamente com essas palavras para crermos que Ele é o nosso verdadeiro Pai e nós, os seus verdadeiros filhos, para que lhes roguemos sem temor, com toda confiança, como filhos amados ao querido Pai. Então vocês percebem que Lutero escreveu numa linguagem bem popular, porque a maioria daqueles que pertenciam à igreja, né, a igreja luterana, quando começou, né, a igreja protestante, eram pessoas simples, né? Tanto que Lutero ele já de cara traduziu a Bíblia para o alemão, para a linguagem do povo. E durante esse material vocês encontram alguns balãozinhos aqui com uma reflexão, né? Por que Lutero usou a primeira pessoa do plural na explicação das petições e na conclusão usa a primeira pessoa no singular? Então, uma pergunta aqui para reflexão, né? Sacramento do Santo Batismo. Então, ele vai fazer da mesma forma, trazendo o que é batismo, qual é a palavra de Deus, olha só, trazendo o verso bíblico, o que dá o proveito do batismo, evidentemente que é na visão luterana, tá? Então, por exemplo, hoje os batistas, eles não seguem essa visão, mas é numa visão aí que Lutero tinha com relação ao batismo. Ofício das chaves e confissões. Então, como o chefe de família deve ensiná-los com simplicidade, sua família, ele vai trabalhar também dessa forma. Então, a gente tem aqui depois da confissão, a questão do altar ou Santa Ceia, trazendo a explicação daquilo que é a ceia, de uma forma simples, instruindo as pessoas não só a entender, como também a ensinar outras pessoas que não saibam o real significado da ceia, da oração. A tábua de deveres, então ele vai trazer aqui uma tábua de deveres, uma explicação para os pastores com relação aos ouvintes, né, o que eles devem, o que os ouvintes devem aos seus pastores, do governo, aos cidadãos, aos maridos, esposas, pais, filhos, empregados e trabalhadores, aos patrões, aos jovens em geral, aos viúvos e a todos em geral, tá? Trazendo passagens bíblicas, olha só, isso é interessante, e trazendo essa explicação aí em geral, para que todos também pudessem não só ser ouvintes, mas também praticantes de toda essa verdade.
Então aqui a gente tem um questionário cristão, que é a última parte, compilado pelo doutor Martinho Lutero para aqueles que tensionam participar da Santa Ceia. Geralmente, as crianças, né, os jovens, quando eles estão lá começando lá na igreja, né, luterana, eles fazem todo esse processo e assim que eles terminam esse processo de estudo, eles estão aptos aí para participar da ceia, né? Então tem essas perguntas. Crês que és pecador? Creio, sou pecador. Como sabe isso? Eu sei pelos 10 mandamentos que não guardei. Lastimas os teus pecados? Sim, lastimo ter pecado contra Deus. Que merecestes de Deus pelos teus pecados? Merecia a tua ira e seu abandono, a morte temporal e a condenação eterna. Tens a esperança de ser salvo? Sim, eu tenho. Em quem confias? Confio no Senhor Jesus. Então, perguntas e respostas bem práticas para memorização e no final tem uma aplicação de tudo isso, tá bom? Então, a versão em português, olha só. O interessante é que aqui traz uma nota, né? Já falando que eram brincadeiras aí de crianças, mas foi compiladas com toda seriedade pelo venerável e piedoso Dr. Martinho Lutero para jovens e idosos. Então, interessante isso, né? Inclusive, aqui a gente tem uma nota, né, que o Catecismo Menor está disponível no aplicativo, de uma forma gratuita, aí, só baixar o aplicativo aqui. Então, olha só, muito interessante também, tá? Deixa eu focalizar aqui para vocês. Só procurar o aplicativo aí, que é um aplicativo aí da própria da Igreja Luterana aí. Então, a parte 2, a gente tem a explicação de tudo o que a gente viu, né, até a página 44, que foi o Catecismo Menor de Lutero. Então, a gente tem um prefácio, tá, de explicação aí, olha só, sobre o Catecismo Menor, tá bom? E depois a gente tem aqui a mesma coisa, né? O que é Catecismo? É um livro que instrui por meio de perguntas e respostas. Quem escreveu? Martinho Lutero, né? 1929. O que contém o Catecismo Menor? Contém partes principais da doutrina cristã. Quais são as partes principais? Eles colocam aqui, tá vendo? Então aqui é um manual para você entender o que é o Catecismo Menor. É um resumo das principais doutrinas cristãs, tá? Então eu costumo dizer que é uma teologia básica da concisa. Então seria mais ou menos isso. Então aqui ele traz uma explicação com vários textos bíblicos sobre todo o processo que Martinho Lutero teve aí para fazer, para compor o Catecismo Menor. Então isso é uma explicação, ele vai explicar nos pormenores. Então, por exemplo, quem é o nome de Deus? O nome de Deus é Deus mesmo, como se revelou. Então ele traz aqui um versículo explicando dentro de cada mandamento. Ele explicou o primeiro mandamento e agora também ele está explicando o segundo mandamento, trazendo aqui algumas histórias bíblicas, né, passagens bíblicas que sustentam essa explicação. Então ele vai explicar ponto por ponto. Olha só, ainda a gente está aqui no terceiro mandamento. Agora a gente vai entrar no terceiro, que é o dia do descanso. Então ele trabalha como se lê esse mandamento no Velho Testamento. Aí ele vai mostrar que no Novo Testamento a gente já não tem esse mandamento da forma como que estava aí no Antigo Testamento. Jesus ele cumpriu, ele é o Senhor do sábado. Ele cita aqui Mateus 12, 8 e Colossenses 2, 16 ao 17. Então ele vai trabalhar dessa forma. Olha só, sexto mandamento. Então ele traz uma explicação sobre os 10 mandamentos e a forma como Martinho Lutero trouxe essa explicação no Catecismo Menor. Deixa eu ver se eu chego aqui na parte... uma parte aqui na frente, que é o 10, conclusão dos mandamentos, tá? E aí ele vai trabalhar a questão do pecado. O que é pecado? Pecado é qualquer desvio da norma da lei divina. Então, é um manual teológico, um manual de doutrinas, não um manual teológico, um manual de doutrinas básico. Eu costumo dizer que é o material mais básico para você entender o pensamento luterano com relação às principais doutrinas bíblicas. Então, aqui ele aborda o que é pecado, depois ele vai entrar no credo, tá? Então, a confissão de fé, né, o credo apostólico, ele vai explicar os pormenores através de perguntas e respostas, seguindo mais ou menos a forma como que Martinho Lutero fez, tá bom? Então, uma explicação muito interessante, olha só, vai trazer a questão da distinção das pessoas na Trindade, olha só, de uma forma bem, assim, não é uma forma tão aprofundada, porque não é esse o objetivo do material. Para quem quer ter o primeiro contato com as doutrinas cristãs na ótica luterana, esse material aqui ele é recomendável. É para você ter o primeiro contato com o pensamento luterano
de acordo com as principais doutrinas bíblicas. Então, olha só, o segundo artigo, redenção, tá? Então, ele vai trabalhar isso também de uma forma bem explicativa. Não é um material tão exaustivo, não é cansativo de ler, tá bom? Então, eu costumo dizer, é um material básico, não é nem introdutório, é aquele primeiro contato com as doutrinas cristãs dentro da ótica luterana. Então, olha só, ele traz aqui uma explicação com relação à morte e ressurreição de Jesus, baseada lá no credo apostólico. Então, uma parte interessante é a questão da igreja também, né? Está lá no credo apostólico. Então, aqui ele está trazendo uma explicação com relação à igreja. A terceira é da remissão dos pecados, que também está lá no credo apostólico. Ele traz aqui o que diz a terceira parte do artigo: creio na remissão dos pecados. Então, ele vai expondo através de explicações usando textos bíblicos, tá? Então, você pode estudar esse material junto com a sua Bíblia. Quarto artigo, ressurreição da carne. E quinto artigo, vida eterna. Então, ele vai explicando passo a passo, né? Então, aqui tem a terceira parte, que é o Pai Nosso. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai explicar o Pai Nosso e explicar tudo aquilo que Lutero trouxe nessa composição, colocando passagens bíblicas. Olha, onde devemos orar? Ele coloca, devemos orar em todos os lugares, especialmente em nosso aposento e no público. E aí ele coloca o verso bíblico. Então ele vai instruindo passo a passo, segundo a palavra de Deus. Devemos orar em todos os tempos, especialmente no aperto? Aí ele coloca a resposta. A resposta é o texto bíblico de 1 Tessalonicenses 5,17, que diz orai sem cessar. Tá? Então, olha, um material muito legal mesmo. Recomendo para vocês deixar aí do lado da cama de vocês, para vocês lerem a Bíblia junto com esse material, que vai auxiliar muito no seu entendimento. Depois da explicação do Pai Nosso, a gente tem a questão do batismo, tá? Então ele vai trabalhar essa questão do batismo. O que é o batismo? Não é apenas água simples, mas é água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. Evidentemente, aqui dentro de uma ótica luterana, quem deve se batizar? Ele coloca aqui, vai respondendo junto com versos bíblicos. Aí ele, inclusive, por que as criancinhas também devem se batizar? Lembrando que na igreja luterana as crianças são batizadas, né, os recém-nascidos. E aí ele vai explicar o porquê, tá? Então é isso, olha só, breve forma do batismo de emergência, vai explicar direitinho aqui. Então é um livro muito explicativo, com perguntas e respostas simples, curtas e objetivas. Como a gente viu lá no Catecismo Menor, a parte de ofício das confissões, né? Então ele vai explicar essa parte aqui também. Em seguida, a questão do sacramento do altar e a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? É o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para ser comido e bebido sobre o pão e o vinho por nós cristãos, como Cristo mesmo instruiu. Então ele vai trazer aqui, na ótica luterana, toda a essência da Santa Ceia do Senhor. Então a gente tem aqui o proveito da ceia, a virtude da ceia e o uso salutar da Santa Ceia, tá bom? Com passagens bíblicas e até a gente chegar aqui no final. No final a gente vai ter aquela parte dos anexos, tá? Tem uma sugestão de leitura, que tem uma pequena biografia de Martim Lutero. A gente tem aqui os livros da Bíblia, então aqui é um resumo da bibliologia, tá? Apresentado aí de uma forma bem simples. Então aqui a gente tem os livros do Antigo e Novo Testamento. A gente tem uma história da formação do Antigo e do Novo Testamento, preservação do texto bíblico. Então a gente tem aqui um site aqui da editora SBB, onde eles retiraram esse material. Bom, no final a gente tem aquela parte dos símbolos. Muita gente critica isso, né? Fala, colocando símbolos, imagens. Só que a gente tem o objetivo disso. Não é para poder idolatrar, tá? Olha, eles eram meios para comunicar alguma mensagem. Ou seja, os símbolos nada mais é que eram usados para poder mostrar alguma mensagem, porque nem todo mundo sabia ler. Então, eles usavam esses símbolos. Então, aqui a gente tem alguns símbolos que eram utilizados na época, né, e seguem aí como uma demonstração de como eles faziam naquela época, chegando até os dias atuais. Então, por exemplo, a gente tem aqui o arco-íris, a borboleta, tem umas chaves aqui, né, tem a simbologia, coroa do advento, estrelas. Então aqui a gente vai ter vários símbolos. Olha só, a cruz da Ielbe,
que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Esse material aqui é uma publicação da casa publicadora da IELB, que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Símbolos dos evangelistas, olha só, para facilitar, né? Eu acho que foi uma coisa muito boa para que a mensagem do evangelho chegasse, inclusive, para aquelas pessoas que não tinham assim muito entendimento das letras, né? Não sabiam ler, receberiam a mensagem de uma forma simples e também entenderiam o que aquilo se tratava, tá bom? Então, basicamente isso. Aí no final aqui a gente tem a parte 4, que são sites de consulta. Então, olha só, a gente tem o site da IELB, que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, tá? Então a gente tem aqui o Seminário Concórdia, Hora Luterana. Você pode acessar se você quiser conhecer mais aí da história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e também da editora Concórdia. Olha só, o site está aqui. Universidade Luterana do Brasil, que é a UBRA, tá? É a Universidade Luterana do Brasil. E a gente tem outros sites aqui também, o Mensageiro Luterano, a Escola Luterana. Então você pode acessar para você conhecer mais ainda da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Quero agradecer ao pessoal da editora Concórdia. Enviou esse material aqui para a gente estar analisando, a gente estar estudando. E é um material assim de grande contribuição. Foi a primeira sistematização de doutrinas bíblicas pós-Reforma Protestante, feita em 1529 e que foi preservado ao longo dos anos. Chegou até nós, titulado em português O Catecismo Menor, de Martim Lutero, uma edição comentada e com ótimos recursos para você entender todo o pensamento inicial de Lutero, tá bom? Então, acesse aí a descrição desse vídeo, tem um link para você estar adquirindo esse material se você quiser, e outros materiais também que nós temos aí de linha luterana, que eu tenho certeza que será de grande contribuição para os seus estudos bíblicos.